Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre os mamíferos, né? Os mamíferos são animais vertebrados que apresentam várias características. A principal característica é a presença de glândulas mamárias, certo? Todos os filhotes dos mamíferos ao nascer são alimentados com leite materno até certo estágio do seu desenvolvimento. Eles habitam diversos ambientes, tanto ambiente terrestre, aquático ou marinho. Uma outra característica dos mamíferos é porque eles possuem pelos, tá? E os mamíferos podem ter uma grande quantidade de pelos por todo o corpo, durante toda a vida, como os gatos domésticos, ter pelos reduzidos como os seres humanos, ou não ter pelos na fase adulta como as baleias. Outra característica deles é porque eles conseguem manter a temperatura constante do corpo, tá certo? São chamados de homeotérmicos, apresentam estratégias de sobrevivência, como a camuflagem, e apresentam também pelos sensoriais. A pele ela é revestida por queratina, que tem como função evitar a desidratação desses animais. Além das glândulas mamárias, eles vão possuir outras glândulas, que são as glândulas sebáceas, que têm a função de proteger o corpo desses animais. Nós temos as glândulas sudoríparas também, que ajudam a manter a temperatura do corpo. Quanto à classificação, os mamíferos são classificados em 3 grandes grupos. Tá? Então, são 4.800 espécies conhecidas, cerca de 300 espécies na Amazônia. Então, a gente tem uma diversidade de forma e tamanho desses mamíferos, habitando diversos tipos de ambiente, possuindo mais de 40 ordens, que a gente vai ver depois. Então, eles são classificados em 3 grandes grupos. Nós temos os monotremátodos. Os monotremátodos, eles são representados aí pelo ornitorrinco equidna, tá? Eles correspondem a um grupo de mamíferos ovíparos que possuem pelos e glândulas mamárias e não têm mamilos e não apresentam cloaca. Os monotremátodos são encontrados apenas no continente australiano. O outro grupo que nós temos são dos marsupiais, são mamíferos vivíparos que possuem glândulas mamárias e mamilos. Em geral apresentam marsúpio, uma bolsa onde carregam e alimentam seus filhotes. Por exemplo, a gente tem o canguru, nós temos o koala e temos o gambá também. E por último grupo nós temos os placentários, que são mamíferos vivíparos, que possuem placenta embrionária, não apresentam marsúpio e não têm cloaca. Eles são divididos em várias ordens, certo? Então essas ordens a gente vai estudar mais tarde. Quanto à digestão e nutrição dos mamíferos, eles apresentam uma alimentação bastante diversificada, hábitos alimentares bem diversificados. Alguns são herbívoros, como os cavalos e os bois, outros são carnívoros, como as onças e os golfinhos. Existem também os onívoros, como porcos e o ser humano. O sistema digestório completo vai da boca até o ânus, tá? Eles apresentam também dentes com formatos diferentes dependendo dos seus hábitos alimentares. Uma outra característica bem peculiar deles são os ruminantes, que na verdade são mamíferos em que o alimento volta do estômago à boca para a mastigação. A respiração é pulmonar. Aí eles têm, na verdade, um diafragma. Esse diafragma é um músculo respiratório exclusivo dos mamíferos que separa o tórax do abdômen, tá? E eles vão possuir as vias respiratórias, por onde o ar entra, ocorre a oxigenação do sangue, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Quanto à circulação, a circulação é fechada. O coração ele apresenta 4 cavidades, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. A circulação é dupla também, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, como eu falei, né, circulação, sistema circulatório fechado. Por que fechado? Porque o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Dupla, porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração, tá? E nós temos
ela completa, porque não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. O coração ele vai apresentar 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Como órgãos sensoriais, nós temos olhos frontais, tá? Eles são posicionados para frente. Visão binocular, essa visão binocular aumenta o campo de visão desses animais, tá certo? A reprodução deles, eles são vivíparos, são organismos cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. A fecundação é interna, certo? São vivíparos e apresentam placenta, que é um anexo que ajuda no desenvolvimento do embrião. Alguns mamíferos eles vão possuir uma bolsa, uma estrutura especial, uma espécie de bolsa, onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Então, já existem outros que põem ovos, que são mamíferos ovíparos, que são os monotrematodos, né? Eles apresentam características bem diversas dos outros mamíferos. E a nossa aula era isso.